Fala pessoal, eu sou Agnaldo Júnior. No vídeo de hoje eu venho falar sobre dois assuntos da disciplina de Fenômenos de Transporte 2 ou Mecânica dos Fluidos 2. Os assuntos são coeficiente convectivo médio para superfícies e transição do escoamento laminar para turbulento. Eu pretendo apresentar a teoria desses respectivos assuntos e em uma aula posterior nós faremos alguns exercícios para melhor fixar todos os conteúdos e demonstrações vistas nessa aula. Quando nós falamos de convecção térmica, nós vamos estar nos referindo, a um termo que é usado para descrever a transferência de calor, ou de energia entre uma superfície e um fluido que está se movimentando sobre essa superfície, ok? A lei física que ela é usada para descrever essa convecção térmica, ou esse comportamento térmico, é a lei do resfriamento de Newton, que vai justamente relacionar, por meio do coeficiente de troca de calor por convecção, justamente essa troca, essa partilha de calor, de energia, com uma área de uma superfície e que vai relacionar diretamente a diferença de temperatura da superfície e do fluido que vai estar escoando sobre essa dada superfície. Então, nós podemos definir que a taxa de transferência de calor por convecção é o coeficiente de transferência de calor por convecção que multiplica a área, tudo isso multiplicando a diferença de temperaturas da superfície menos a temperatura do fluido. Essa é a equação, ou lei física, que vai descrever a convecção térmica, chamada a lei do resfriamento de Newton. A partir dessa equação, nós vamos conseguir resolver diversos problemas, a partir de manipulações e outras alternativas aí de aplicação a depender da natureza do problema. Coeficientes convectivos local e médio. Quando nós estamos tratando de convecção térmica, uma parte muito importante é a relacionada aos coeficientes convectivos, que justamente são eles que vão descrever as taxas de calor, de energia que vai haver, que vai ser trocada entre uma superfície e o fluido. Então, se houver uma diferença de temperaturas nas superfícies e na corrente livre, vai existir uma camada limite térmica e, assim, vai existir uma transferência de calor por convecção. A taxa total de calor ela vai poder ser obtida. Então, se nós tivermos uma diferença de temperatura entre uma superfície e um fluido, ou seja, o fluido apresentar uma temperatura e a superfície apresentar outra temperatura, nós teremos transferência de calor por convecção. Como nós podemos representar essa taxa total de calor? Através de uma equação matemática. Qual seria essa equação? A taxa de transferência de calor por convecção, ela pode ser entendida como o somatório do fluxo de calor que vai incidir sobre a área dessa superfície, ou sobre N partes de área dessa superfície. Quando eu faço todo esse somatório através do cálculo de uma integral, dos fluxos de calor que incidem sobre uma dada área, nós, a partir do cálculo dessa integral, nós vamos obter a taxa. Então, a taxa de calor entre um fluido e uma superfície pode ser dado através da equação Q é igual à integral na área da superfície de Q dA, ou seja, a integral na área da superfície do fluxo que incide sobre essa superfície e a diferencial de área que está relacionada com essa superfície. Se a gente tomar a equação do fluxo térmico, que é um dos termos que nós vamos estar integrando, ou seja, o fluxo térmico é igual ao coeficiente de transferência de calor por convecção, que multiplica a diferença de temperatura da superfície menos o fluido. A partir dessa equação, se nós fizermos a substituição
dessa equação do fluxo térmico na equação da taxa térmica, nós vamos obter uma nova forma para a taxa. A taxa ela vai ser dada como a integral, né, na área da superfície do coeficiente de transferência de calor por convecção, que multiplica a diferença de temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, tudo isso dA. Então, a partir dessa equação, se nós reorganizarmos a nossa expressão, entendendo que essas diferenças de temperaturas são constantes, são valores constantes, então nós podemos retirar essa parcela da integral e deixar ela multiplicando a integral, e nós vamos integrar esse coeficiente de transferência de calor por convecção multiplicado pela diferencial da área, né? Então, a nossa nova taxa ela pode ser dada, né, a partir da equação que vai ter uma diferença de temperaturas, né, da superfície menos o fluido, multiplicando a integral da área da superfície do coeficiente de transferência de calor por convecção vezes essa área. Se a gente tomar a nossa equação da taxa térmica, ou seja, Q é igual a um coeficiente de transferência de calor que multiplica uma área da superfície vezes a diferença de temperaturas, se nós arbitrarmos aqui um coeficiente de transferência de calor por convecção médio, né? Por isso que a gente colocou essa barra em cima, se a gente arbitrar essa equação e começar a trabalhar com ela agora, isolando o termo que a gente pretende encontrar, que vai relacionar diretamente o coeficiente, né, de transferência local pelo coeficiente médio, então nós vamos ter essa nova expressão para esse H barra, né, que é justamente o nosso coeficiente de transferência de calor por convecção médio. Nós jogamos toda essa segunda parte da equação dividindo, deixamos apenas o H. Então, nosso coeficiente convectivo médio vai ser a taxa dividido pela área da superfície, que multiplica a diferença de temperatura da superfície menos o fluido, a temperatura do fluido. Agora eu vou fazer as substituições e devidas simplificações e vou obter o meu H médio, tá? Se eu tomar o meu fluido, a minha taxa, substituir nessa equação, eu vou ter que a minha taxa, que já foi encontrada anteriormente, né, como sendo a diferença da temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, que multiplica a integral, né, da área da superfície de H dA, tudo isso dividido pela área da superfície menos a diferença da temperatura da superfície menos o fluido, eu vou agora simplificar esses dois termos, vou ficar com uma nova expressão que vai representar o meu coeficiente convectivo médio, né, que vai ser o meu H barra. Então, o meu H barra vai ser 1 sobre a área da superfície, que multiplica a integral de H dA, ou seja, a partir dessa expressão, nós vamos estar relacionando diretamente o nosso coeficiente convectivo médio e o nosso coeficiente convectivo local. Isso para uma situação genérica. Quando a gente está tratando de uma placa plana, o nosso H barra ele vai variar somente com a distância x da aresta total dessa nossa placa. Então, nós podemos arbitrar que o nosso H barra ele vai ser dado por 1 dividido pelo comprimento dessa placa, que multiplica a integral de 0 até o L, ou seja, do início da minha placa até o final da minha placa, né, o comprimento total, a integral com esses intervalos do nosso coeficiente convectivo local vezes a diferencial dx, né? Tendo em mente esses conhecimentos, né, sobre o coeficiente convectivo local e médio, agora a gente parte para outro assunto, né, que também faz parte da mecânica dos fluidos e que é de extrema importância para que a gente resolva aí uma série de problemas, sendo ele camadas limite de velocidade laminar e turbulenta, que vai estar aí como sendo um princípio introdutório
quando a gente vai tratar aí dessa mudança, né, do escoamento laminar para o escoamento turbulento. Então, entendamos inicialmente que, quando a gente fala de uma camada limite laminar, nós vamos estar tratando, né, da movimentação do nosso fluido de forma muito organizada. Então, suponhamos que nós tenhamos aqui uma placa reta, né, e que um fluido escoa sobre essa placa. Nessa região aqui inicial, né, que é uma distância XC, né, nós vamos ter o fluido escoando de uma forma ordenada, né, de uma forma regular, com comportamento linear. Ok? Se nós tratamos de zona de transição, nós vamos estar nos referindo, né, ao escoamento do nosso fluido com um comportamento que às vezes é linear e que às vezes é turbulento, ou seja, as moléculas, né, que vão estar escoando sobre uma dada superfície, ora vão apresentar comportamento linear, né, um comportamento de escoamento ordenado, ora vão apresentar um comportamento turbulento, né, um comportamento irregular. Essa é a área que nós chamamos de área de transição. A área que apresenta o comportamento altamente ordenado é a camada limite laminar, que nós chamamos. A que apresenta um comportamento misto, né, sendo laminar e turbulento, é a área de transição, ou zona de transição. E a parte que vem em seguida, que nós chamamos de camada limite turbulenta, ela trata do escoamento altamente irregular, né, do nosso fluido, que vai ser caracterizado pelo movimento tridimensional aleatório. Então, nós vamos ter, inicialmente, uma camada limite laminar, né, com o nosso fluido se movimentando de forma ordenada. Nós vamos ter uma zona de transição, onde o nosso fluido vai se movimentar, ora de forma linear, ora de forma turbulenta. E nós vamos ter a parte turbulenta, onde o nosso fluido ele vai predominantemente estar se movimentando de forma desordenada, né? Ok. Dito isso, nós vamos observar que existem, né, alguns mecanismos de gatilho, né? Sendo esses mecanismos aí diretamente ligados à movimentação do nosso fluido, né? E esses mecanismos são a interação, né, de transientes no escoamento, pequenos distúrbios no escoamento, nós vamos ter flutuações, né, na camada, na corrente livre, a rugosidade superficial, vibrações na superfície. Então, esses agentes, esses mecanismos, eles vão funcionar para a gente aí como fatores, né, que vão ser muito importantes quando a gente está tratando ainda mudanças de comportamento no nosso escoamento, né? O início da nossa turbulência, ele vai depender de mecanismo de gatilho, né, como já foram citados anteriormente, e que, por sua vez, vai depender do número de Reynolds. Como nós já conseguimos observar, para a caracterização, né, dessa transição de escoamentos, nós vamos ter diretamente ligado, né, a essa caracterização, a esse entendimento de mudança, né, de escoamento, o número de Reynolds, né? Ou seja, o número de Reynolds ele vai poder ser dado como uma relação entre forças viscosas e forças de inércia. Ou seja, ρ é uma nossa massa específica que multiplica a velocidade de escoamento vezes o comprimento da placa, dividido por μ, né, que é a tensão de cisalhamento. A gente pode, para compreender isso de forma ainda melhor, para calcular o comportamento dessas camadas limite, a transição, né, do escoamento laminar para o escoamento turbulento, ela vai se dar a partir de um certo XC, né, ou seja, de um comprimento crítico. E esse local ele vai ser determinado pelo número de Reynolds crítico, ou seja, Reynolds a uma distância x crítica, que vai influenciar diretamente para que haja essa mudança do escoamento laminar para o turbulento. A partir disso, nós vamos ter que esse momento, essa distância xc, né, que vai estar relacionada com o número de Reynolds para a mudança do escoamento laminar para o turbulento, vai ser dada por 5 vezes 10 à quinta. Então, é muito importante que nós guardemos esse valor aqui, porque ele vai ser muito útil para a resolução de diversos problemas na aula
que eu colocarei logo em seguida. No mais, nós já conseguimos observar essa imagem em um slide anterior, mas só para reforçar aqui, dado uma placa, né, retangular reta, e tem um fluido escoando sobre essa parte, nós vamos ter o momento, né, onde o nosso fluido vai ter o comportamento laminar, nós vamos ter uma nossa zona de transição e uma zona turbulenta. O nosso XC, né, ou seja, o X crítico, que vai ser dado pela relação do número de Reynolds, vai ser 5 vezes 10 à quinta, ou seja, esse é o valor máximo que o nosso escoamento vai se comportar em um regime laminar. A partir disso, ele já vai ter um comportamento turbulento. No mais, agradecer a atenção e na próxima aula a gente vai estar resolvendo vários exercícios aí relacionando os coeficientes convectivos local e médio, assim como a transição de escoamento laminar para turbulento. Até já!